Pteridófitas não existem. Logo, o que existe? Olá a todos, me chamo Guilherme e juntamente com a Fernanda, Gabriel e a Giovana, irei falar hoje sobre um grupo de plantas comumente conhecido como Pteridófitas. Imagine que você é um biólogo e está tentando estudar as relações de parentesco entre três espécies. Quais as características que são mais adequadas para isso? Pode parecer uma pergunta simples, mas determinar essas questões não é algo fácil e óbvio. Não podemos esquecer que precisamos levar em conta as histórias evolutivas do grupo. Nas aulas de botânica do colégio, você já deve ter ouvido falar das pteridófitas, definidas como um grupo de plantas vasculares, sem sementes e nem flores, cuja reprodução se dá no meio aquoso, com seu exemplar mais conhecido sendo as samambaias. Mas, você sabia que esse grupo não é natural? As pteridófitas que você conhece no colégio eram formadas por dois grandes grupos, as licófitas e as monilófitas. Mas hoje se sabe que esses dois grupos não formam um grupo monofilético. Apesar dos nomes difíceis, vamos abordar tais grupos com calma no decorrer do vídeo. Mas calma lá. Antes de prosseguir, precisamos falar sobre algumas definições biológicas. Um grupo natural também pode ser chamado de clado ou ainda grupo monofilético, e consiste em um conjunto de táxons que deve incluir um ancestral comum e todos seus descendentes. Já um grupo irmão é aquele mais intimamente relacionado com um grupo em estudo e que compartilha um ancestral comum. Por fim, sinapomorfia é uma característica comum entre as novas espécies, também chamada de novidade evolutiva, portanto, ela é compartilhada e derivada. Agora que sabemos um pouco mais sobre esses conceitos que os biólogos usam para definir os grupos, o próximo passo é conhecer melhor as características gerais das licófitas e monilófitas citadas no começo do vídeo. Vamos começar com as licófitas, que formam um grupo natural e surgiram há aproximadamente 420 milhões de anos, na Era Paleozoica, e ainda nessa era foram responsáveis pelas primeiras florestas do nosso planeta, evento evidenciado no período Carbonífero. Quanto às características específicas, vamos citar os licofilos, que são folhas com uma única nervura central. Estróbilos formados por um eixo caulinar gerando folhas que portam esporângios. Os licofilos dos estróbilos são chamados de esporófilos. As monilófitas são um grupo de plantas cujas folhas possuem ofilos, que são folhas de maior dimensão e que apresentam nervuras ramificadas. Além disso, elas apresentam uma lacuna foliar, que consiste na interrupção do cilindro vascular juntamente no local onde se dá a inserção da folha, diferente do que foi visto nas licófitas. O grupo das monilófitas abrange as cavalinhas e samambaias em maioria, sendo popularmente conhecido pelas samambaias em si. Esse grupo apresenta uma grande diversidade. Apesar disso, características unem essas espécies, sendo elas a apresentação do mesmo ciclo de vida, folhas com eufilo, presença de raiz e caule. Como podemos ver, esses dois grupos são extremamente diversos e com características únicas. Mas no começo do vídeo levantamos uma pergunta: quais características deveríamos usar para entender as relações de parentesco entre esses seres vivos? Devido às características em comum entre as licófitas e as monilófitas, ambas são plantas vasculares e sem sementes, elas foram agrupadas em um único grupo, conhecida como pteridófitas. Você provavelmente já pode ter escutado isso no colégio, e muitas vezes, até hoje, esse grupo é conhecido como plantas vasculares sem sementes. Mas quando os biólogos estão estudando a história da vida, eles vão procurar por sinapomorfias, ou novidades evolutivas, que é um termo que a gente explicou mais cedo nesse vídeo. É através delas que somos capazes de sustentar a monofilia de um grupo. Estudando mais profundamente os grupos de plantas vasculares, os biólogos perceberam que a ausência de sementes não é suficiente para sustentar o grupo das pteridófitas, já que é uma característica que ela está presente nos antepassados de todas as plantas vasculares. Na verdade, o que eles perceberam é que as monilófitas, que historicamente estão dentro das pteridófitas,
elas estão mais intimamente relacionadas com outro grupo de plantas vasculares, as lignófitas, que dentro desse grupo você já vai ter algumas plantas com sementes. Esse grupo que junta as duas é conhecido como eufilófitas, que faz referência aos eufilos, né? Uma característica que a gente viu mais cedo que é presente nas samambaias. Além dessas características, então, elas possuem, por exemplo, a inversão do cloroplasto e o gameta masculino multiflagelado. E você também tem evidência genética que sustenta a monofilia desse grupo. Como podemos ver nessa filogenia do lado, as características compartilhadas entre as licófitas e as monilófitas são as mesmas compartilhadas com as lignófitas, ou seja, não há nenhuma sinapomorfia que une as pteridófitas em um grupo monofilético. E como nós explicamos no começo desse vídeo, um grupo só é monofilético se e somente se ele inclui o ancestral comum mais recente e todos os seus descendentes. Ou seja, o grupo das pteridófitas só poderia ser considerado um grupo monofilético se as lignófitas estivessem inclusas, porque senão você faz um grupo não natural ou parafilético. Então, o que existe no final das contas? O que existe é um grupo de plantas vasculares conhecidas como traqueófitas. Dentro desse grande grupo, nós temos as licófitas, as monilófitas e as lignófitas, sendo que as monilófitas e as lignófitas formam um grupo monofilético, e elas têm um grupo irmão, que são as licófitas. Muito obrigado pela atenção. Esse vídeo foi produzido para fins de divulgação científica com auxílio dos docentes Anselmo Nogueira e Natália Aguilar de Lopes, do Minutos de Botânica, em parceria com a Universidade Federal do ABC. O conteúdo abordado foi retirado dos livros Sistemática Vegetal, um enfoque filogenético, capítulo 7, e Biologia Vegetal, capítulo 17, além das videoaulas sobre licófitas e monilófitas da disciplina Evolução e Diversidade de Plantas 1 da UFABC. Para mais conteúdos como esse, acesse o canal Minutos de Botânica na descrição.